Boa noite, porra. O negócio é o seguinte, tem muito moleque malacói por aí, tá ligado? Ai, malacói, esses bandidos ilícitos. Isso é merda. Vou trazer aqui hoje um merda. Doutor Pirola. Pirrola. Como é que é? Chega aí, Pirula. É isso aí. Vamos, Nelson. Nossa, essa foi a coisa... Você gostou da minha imitação? Foi a coisa mais bizarra. E aí, Peru? Não gostou? Essa foi a coisa mais bizarra que eu vi você fazer na minha vida. Aqui, ó, por Não, dá guitarra aí. Eu já vi você fazendo coisas bizarras, mas isso foi o pior. Você de não tudo, gosta, assim. cara? E já vamos começar a entrevista assim, ó. Essa é uma entrevista pra a gente se fuder. Depois... O Pirula se fuder. Não, todo mundo vai se fuder. Todo mundo vai se fuder. Não, isso aqui todo mundo vai se fuder, ó. Como diria Dilma, né? Vai ganhar, perder, vai todo mundo perder. Não, vai ser... Teste do sofá. Não é questão de ganhar e perder, todo mundo vai Aqui, ganhar ó, e perder. vai vir, mano, os caras falando. Aí, falei que o MBL era socialista Fabiano, Com tá lá com o certeza. Pirula comunista. Não é Fabiano mais, não é Fabiano Não mais. é, agora é socialista socialista mesmo. É Mao Tse Tung na veia. Aí vai vir os nossos e vão falar. Eu sou um Golpista, vendido. golpista. Eu sou um vendido. De direita, Uma coisa não sei o assim. quê. Não, Prepare-se para perder inscritos já. Eu não devo perder muito inscrito, mas que vocês vão ganhar muito negativo, vocês vão. Já é com certeza, agora. cara. Já, Cara, esse cabelo é mas foda, negativo dá engajamento. Quero ver. Aí, Ó, você ó. tem um desafio, conseguir mais negativo que a entrevista com o Dudu Camargo. Teve negativo aquela entrevista? Pô, foi muito louco. Ué, aquela mas os caras entrevista. ficaram Não, mas Por quê, certeza, mano? certeza, cara. os caras putos. Comigo vem uma renca de pessoas que amam me odiar, cara. É uma coisa impressionante. Então vamos lá, Vamos nessa. vamos começar bem. Tá bom, vou começar bem. Vamos nessa. Ô, Piru, você é comunista? Desde criança que eu sou. Não, porque cara você tem. Cara- Mano, um cara com muito esse obrigado. visual não pode Não, ser não. outra coisa que não Se pedista. eu tô andando na Augusta e te vejo, eu falo, esse cara vai me gritar e vai me chamar de golpista. Isso aí eu não tenho dúvida. Não, olha, eu acho que já foi o tempo em que ser cabeludo, barbudo é sinal de ser de esquerda, né? No Brasil é um exemplo muito claro disso, né? Já não é uma coisa, né? O André Dahmer, né, o André Dahmer tem uma tirinha que ele faz isso, né? Que ele fala, tinha um cara todo hippie assim, também cabeludo, barbudo, e aí ele fala alguma coisa assim, tipo, sei lá, morte aos gays, alguma coisa assim. Porra, né? Tipo, não faz sentido. Mas a... Então peraí, você tá dizendo que a direita quer morte aos gays? Não, mas eu tô falando que era o estereótipo que o André Dahmer fez, entendeu? Não, aí são outras questões. Mas eu não sou... nunca fui comunista, nunca li o Capital do Marx, eu não tenho... Assim, eu sei o que tá escrito. Não, eu sei resumos, sim, pacotes, assim, e, sei lá, pra mim... É uma ideologia que fez sucesso numa época em que era propício e... Fez sei sucesso lá. em que sentido? Conquistou muita gente. No sentido Deu de- certo até deturparem, ele quase falou isso. Não é que deu certo até deturparem. Na verdade, não é que deu certo, porque o que eu sei sobre o marxismo é que ele é impraticável. Por definição, ele é impraticável, não dá pra colocar ele na prática. Então todas as tentativas que foram feitas já estavam meio que fadadas ao fracasso. Mas de então, alguma maneira. teoricamente, você acha bonito? Não, mas teoricamente todos os modelos econômicos são... Qual é a tentativa do modelo econômico? Porque o modelo do Marx é mais do que econômico, né? É social, político, tudo. É melhorar a vida das pessoas. Então, no papel, tudo vai parecer que é uma coisa assim. Como eu não li, eu não sei como é. Mas, tipo, sempre vai parecer que é uma coisa incrível, fantástica, não sei o quê. Assim como acho que qualquer um, né? Que for ler qualquer vertente vai te falar que vai ser uma coisa bonita, uma coisa fantástica. Agora, se isso é execuível, se isso é praticável, dá para ser colocado na prática, aí são outros 500. Né? Eu sei que tem o ápice do marxismo, né? No caso do socialismo, é quando o Estado acaba e as pessoas se autogovernam. E nunca se chegou num estágio desse, porque o pessoal que pega para fazer a revolução... Que também é o ápice do anarcocapitalismo. Também, viu? é. Bando de ANCAP pilantra que fica assistindo. Vocês também gostam de perder inscrito, hein? Você viu, a gente gosta. Já apanha de um lado, já apanha do outro. Imposto não é roubo. E aí o que acontece? A primeira etapa, pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu sei, né? A primeira etapa é você faz uma revolução, toma os meios de produção, e aí você governa até que a coisa se acalme. O problema é que esse até que a coisa se acalme nunca aconteceu, porque o pessoal toma o poder e fala, até que tá gostoso aqui, vai, vamos aqui mais um pouquinho. Não, e não é só isso, cara. Teoricamente, você vai ter que em algum momento, independente das pessoas que estão lá, você vai acumular poder para controlar as outras pessoas. E é isso onde eu acho que nem na teoria fica bonito.
Porque a partir do momento que eu tiro a tua liberdade de negociar alguma coisa com ele em nome de alguma coisa maior, eu já acho que é um cerceamento que não pode ser admitido. Aí eu teria que ler o Marx para saber o que diz lá. Realmente aí você está entrando em detalhes que eu não conheço. Vamos falar em termos mais práticos aqui. O negócio Agora, é o seguinte, você falou já que o marxismo é impraticável. Agora vamos pro lado positivo. Assim, o que você defende, o que você acha que é praticável e deve ser praticado? Putz, que difícil isso, cara. Bom, a questão econômica, eu não dou pitaco. Não dou pitaco porque eu não manjo nada de economia. E eu nunca escondi isso de ninguém, eu realmente não tenho... Se eu falar para vocês que eu tenho uma opinião econômica do que a economia deveria ser, não sei o quê, eu estou mentindo. Eu tenho aquele tipo de ignorância com relação à economia que eu vejo muitas pessoas terem com relação a vários termos científicos, como, por exemplo, sei lá, evolução, aquecimento global, sei lá, formato da Terra, essas coisas assim, vacinas, essas coisas assim, que eu vejo as pessoas. A pessoa não sabe nada sobre o assunto, leu 2 ou 3 coisinhas, já formou uma opinião para ela e levou aquilo como sendo verdadeiro. Quando que eu percebi que eu não manjo nada de economia? Porque eu vi um vídeo uma vez de um cara que era autoproclamado de esquerda, ele começou a falar de economia e eu falei, não, faz muito sentido. Depois eu vi um vídeo que era anarcocapitalista, ouvi e falei, faz muito sentido. Aí eu percebi, eu falei, cara, não pode... tocou. Aqui é assim, tá na entrevista, já chega a pizza... Daqui a pouco vem um cachorro, Não liga. Tá. Aí que acontece? Aí eu percebi que eu falei, eu não posso estar achando ok 2 coisas completamente diferentes. Aí eu falei, eu não manjo nada desta porra, então eu não vou dar opinião sobre isso. E assim, foi acho que a coisa mais inteligente que eu fiz. Né? Eu faço muita coisa burra, mas isso foi uma coisa inteligente que eu fiz. É não opinar sobre a questão econômica, porque eu percebi que tipo, eu sou completamente refém da opinião de terceiros. Porque como eu não tenho base argumentativa, eu falo assim... O que vocês falarem pra mim que deve ser bom nessa questão, eu vou acreditar, porque eu vou falar. E aí que isso é preocupante, porque é aí que é a cabeça vazia, né? O oficina do diabo, né? Mas você não é ateu? Ou do Olavo, né? Então, tipo, aquela coisa. Então, eu sou ateu. Ateu e fala de economia. Ateu fala de diabo. Exato, não, fala, é aquela coisa. Mas o... Mas já quer contra-argumentar, já quer entrar no debate aqui. Pra mim que eu não manjo o pronome. Falou de religião aqui, já coçou. Não, mas aí o que acontece? Quando você tem quando eu percebi que eu tenho essa deficiência, eu escuto todos os lados com relação à economia, eu não tenho essa parte muito definida. Né? Mas... Porra, que bom, cara, porque a maioria das pessoas vai lá, não entende economia, o que acontece? Vira de esquerda. Mas eu acredito que o mesmo deve acontecer também pro outro lado. Porque, não, que absurdo. Não deve acontecer. Onde já se viu? Não, mas deve acontecer por todos os lados. Assim como eu falei, eu tenho um vídeo meu, porque assim, eu defendo a questão evolutiva, porque eu trabalhei com isso a vida inteira e tal. Mas tem um vídeo meu que chama, inclusive, um título provocativo, que chama Eu Não Acredito em Evolução. E aí as pessoas ficaram putas, porque falaram, não, o pessoal que é criacionista vai lá, acha que eu vou defender o criacionismo e quebra a cara. E o pessoal que já me conhece vai lá e acha, porra, clickbait do cacete. Mas não, é porque eu falei assim, como eu entendo do que está sendo feito, eu não preciso acreditar. Entende? Não é uma questão de fé, é uma questão de princípio, de entender como é que funciona. Então, eu sei que tem muita gente que é crente em evolução. Tem gente que é crente em evolução, que fala, não, e isso inclui muito comunista. Porque o cara não leu nada sobre biologia, mas porque Marx era evolucionista, ele falava assim, não, e evolucionista no termo social, né, que hoje nem é mais aplicado. E ele falava, não, então... Comprou pronto o pacotinho, pronto o pacotinho, então, tipo, eu virei comunista, então eu tenho que ser ateu, eu tenho que defender a evolução, eu tenho que fazer isso, tenho que falar que religião é o ópio do povo. E não necessariamente você tem esse pacotão, né? Então, eu tenho esse problema para lidar. Das pessoas que acreditam em evolução, do ponto de vista dogmático, e que não entendem o que aquilo lá está querendo dizer. Sim. Entende? Então, eu acredito que deve acontecer em todas as vertentes econômicas. Sim. A pessoa ouve, quem tem o linguajar mais bonito, né, ganha aquela pessoa... É que normalmente os discursos e a gente... É o que eu sempre falo, cara. Infelizmente a gente vive uma guerra de narrativas, principalmente na política, porque a política as pessoas não votam em ideias. As pessoas votam em pessoas e é o emocional que conta. Sim. E as ideias de esquerda souberam trabalhar muito bem a guerra de narrativas. Eles souberam muito bem fazer o melhor discurso, em vez de falar igual um monte de liberal, igual quem sempre fala com gravata borboleta falando de swap cambial e taxa de câmbio, não sei o que lá. Não, vamos falar dos direitos que você tem, vamos falar que a gente vai dar tudo para todo mundo, mas não fala de onde vem.
A questão é o seguinte, voltando um pouco na questão mais pragmática, cara. Eu sou teu fã pessoal, gosto pra caralho do Pirula. Já tietei o Pirula que na mau gosto. Augusta. Ele tomou mó susto. E aí, Pirula, tudo bem? Sou teu fã? Ele, não sabia nem o que tava acontecendo. Mas faz bastante tempo isso aí já, né? Faz o quê? Faz tempo, eu nem tinha canal ainda. Faz uns 5 anos, eu acho. Bons tempos que não tinha essas porcarias do YouTube. Então, cara, e é aí que eu ia chegar, cara. Quando você fala as coisas, cara, mesmo quando eu discordo do que você fala, eu vejo em você um cara muito sensato, um cara que dá uma opinião baseada em fatos. Então é o seguinte, Muito obrigado. esses são os fatos e aqui tá a minha opinião. E uma coisa que as pessoas não separam é fato de opinião. Então, isso aconteceu muito, inclusive, com o negócio do aquecimento global. Sim. Nós trouxemos aqui o professor Ricardo Felício, Sim. mas eu tirei uma foto no Instagram no mesmo momento. Por que vocês não chamam Pirula? Já estão acreditando, não sei o que lá. Cara, eu não tô acreditando em nada, eu estou ouvindo o que o cara tá falando, Vocês nem velho. viram a entrevista. Mas Entendeu? Dá pra ver que o Ricardo ficou bem incomodado. Você tá vestido de Pirula. Porra. Eu não tiro a razão dele de não ir com a minha cara. Inclusive, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu tô vestido de Nando Moura, já vou deixar claro aqui, velho. Está convidadíssimo Nando Moura pra vir aqui bater um papo com a gente. Espero que ele aceite também. Bora lá. Vocês são vambora. socialistas fabianos. Somos cara. socialistas Não tem- fabianos. Não sei, liberar, abortistas. Aqui também tem gente que toca guitarra. São abortistas. É foda. Não tem como. Não, mas o que você tava falando? Aí o do professor Ricardo Felício tal, que ele tinha razão pra pegar no teu pé. Não pra pegar no meu pé, pra não ir com a minha cara. Pra não ir com a tua Pra cara. com a minha cara, né? Pra pegar no meu pé, aí são outros 500. Mas esse debate Mas qual é a pergunta que você fez? Não, na verdade é o seguinte, eu fiz um desabafo aqui. Ah, sim. Justamente pra mostrar que as pessoas. Não, ele elas te não lambeu. Ah, eu sou fã do cara. tá na hora da porrada. Tô emocionado. Estão vendo, né? Que agora... Ajoelha aí aqui agora. Você lembra, não é o sei o que, seguinte. de repente começa. Posso dar só um tapinha? Não, pior que não, cara. Era só puxação de saco mesmo. Pô, valeu, cara. Fico bastante feliz aí. Não, mas o negócio é o seguinte, é que é isso, tem muito ódio e tal nas redes sociais, polarização, as pessoas não separam fato de opinião e não separam a opinião das pessoas em si, né? Sim. E você sofre muito com isso, cara. E aí o que eu queria falar? Eu queria falar como que isso atingiu a tua vida pessoal. Porque no caso do Ricardo Felício, cara, ele sofreu uma série de coisas, sofreu sanções lá, falou que perdeu salário, enfim. Que eu também não quero entrar no mérito aqui, mas eu quero saber como que isso mudou a tua vida. Porque você criou um canal no YouTube, você fazia lá teus vídeos, tinha o seu número de hater, de repente o negócio polarizou. E como que isso atingiu o Pirula pessoalmente? Como é que você lidou com isso, cara? Entrou em depressão, Então, ficou bem? não tem como isso não atingir, porque é aquela coisa, né? Eu brincava assim, antes de começar essa onda, né? Pré-2014, né? Antes de começar essa onda, eu tinha minha quantidade de haters simplesmente por ser ateu. Ponto. Ser ateu gera haterismo, independente de você falar sobre ateísmo ou não. Eu até acho que dos canais ateus que tinham lá em 2011, 2012, eu era o que era mais light de todos, sendo bem honesto. Né? Se você for levar em conta, você pega os vídeos antigos do Daniel Fraga. Por Ele exemplo, falava que religião o cara é pior que crack. É pior que crack, né? Ele tipo, Daniel Fraga, assim, ele nivelava daquele jeito assim, tipo, lau, né? Lau. Né? Então, quer dizer, se você for levar isso em conta, eu era o cara mais de boa que tem. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre a Igreja Católica em 2011, que o pessoal fala, não, você estava escarnecendo. Não estava escarnecendo. Estava deixando minha opinião pessoal, que eu era contrário à Igreja Católica, porém eu estava dizendo que a Igreja Católica tem todo o direito de falar o que ela quiser. Tipo, basicamente isso. E agora, é óbvio, chegando no final, eu falei assim, pra mim é um bando de velho babão querendo opinar sobre o que não sabe. Mas eles têm o direito de fazer isso. Tipo, as pessoas acharam que eu tava escarnecendo e tal. Só que naquela época, né, eu era o mais light de todos. Tanto é que o pessoal ateu, dos movimentos ateus, veio me bater naquela época, falando, não, você tá falando, você tá passando pano pra igreja e tal. Até concordo que em alguns países da África isso seja realmente verdade, porque eles têm poder político lá. Mas aí é outra questão. Mas isso não impede eles de defenderem as ideias que eles têm, entendeu? É católico quem quer. Né? Eu não sou católico porque eu discordo daquele negócio lá, né? Talvez pessoas que não tenham, sei lá, bagagem o suficiente para questionar até consigam se ficar meio cegos, tal, não sei o quê. E outras Porra, pessoas Pirula. não. Você tá falando que católico é burro, cara? Não, mas tô falando... Você acabou de falar, não, talvez não tô falando pessoas que... Não. tenham bagagem, Não, mas tô falando assim, pô. quando você tem bagagem pra questionar as coisas... Não, tem muita gente que é católica. Inclusive eu gosto da Igreja Católica mais do que das outras vertentes cristãs. Porque eles têm uma questão investigativa, eles têm uma questão... Agora eu vou ter que lamber o ovo da Igreja Católica por causa do quê? Acabou Mas de eu- falar que católico é burro. Não tô falando que católico é burro. Eu tô falando assim, que pessoas, quando você tem ferramentas para poder... Conhecimento. Você leu os livros, você entendeu os argumentos, tal, não sei o quê, você pode escolher. Você chega e fala assim, eu vou ser católico porque eu acho que faz mais sentido. Ou não vou ser católico porque eu acho que não faz sentido.
Quando você não tem essas ferramentas, você é um alvo fácil para a primeira pessoa que chega para te pegar ideologicamente. Então a pessoa chega e fala, não, a Igreja Católica é isso. Que tal, nem o não sei o quê. pirula pra economia, Você fala, entendeu? que nem eu para economia, só que eu aprendi a dar um passo para trás. Tem gente que não, Pois tipo é. assim, não, a Igreja Católica faz todo sentido, então blá. Então, por isso que eu tô falando, algumas pessoas, né, e o Brasil, como você tem uma tradição católica, as pessoas já nascem católicas. Eu fui batizado, eu fiz primeira comunhão, eu tive todas essas coisas. Eu só, quando eu comecei a questionar, eu falei assim, não faz sentido para mim. E isso para outras religiões também. Mas saindo da igreja, cara, então, vamos nos haters e no pirula. Mas exatamente, voltando para a questão. Então, eu ser ateu já era o suficiente para as pessoas me odiarem naquele momento. Só que era muito pouco, porque naquela época a internet era dos ateus. Né? A maior parte dos religiosos não usava a internet com o intuito de fazer vídeo, tal, não sei o quê, era mais rede social e tal. Né? Com a polarização política, isso entrou também uma polarização religiosa. Ou seja, o ateu ele é obrigatoriamente de esquerda por causa do comunismo e toda aquela coisa, né? E a direita tem que ser religiosa, esses negócios. Então eu já entrei nesse balaio, Você já virou de esquerda sem nem saber o que era sem ser. nem saber o que era, né? O comunista sem ser comunista, né? Que o pessoal brincou, né? Que é uma arte que eu domino muito bem, né? Como ser comunista sem ser comunista. E aí o que acontece? As pessoas começaram a levar em conta outras coisas. Por exemplo, eu sempre defendi a questão ambiental. Eu sempre posso ser considerado um ambientalista. Né? Tenho amigos ambientalistas, tal, não sei o quê, na questão de preservação de biodiversidade e tal. Isso já é considerado uma bandeira de esquerda. Que é uma coisa que eu fico muito triste, inclusive, porque eu acho que isso deveria ser uma bandeira de qualquer pessoa, de uma bandeira universal, independente de partido. Né? E no Brasil também não é uma bandeira de esquerda, né? Porque o Aldo Ribeiro, como ministro do Meio Ambiente, não era ambientalista porcaria nenhuma. O ministro do Meio Ambiente não, o ministro dos outros 15 mil ministérios que ele ocupou lá, né? Tipo, do esporte, da coisa. Era o Coringa, Ciência, né? tecnologia, Ciência e defesa. tecnologia. Era ciência e tecnologia, é verdade. Qualquer coisa que sobrou, tipo, puta, põe o Aldo, vai. Porra, o cara não sabe nada. Um puta do imbecil. Então, o que acontece? Eu já entrei pra esquerda também porque eu sou ambientalista, tá, não sei o que, fica com essa coisa. E eu lembro de você ter alguns vídeos no começo do seu canal falando sobre a questão ambiental, dizendo, por exemplo, sobre a questão das vaquejadas, uma coisa assim. Sim. Nem sei se você mantém essa opinião ainda, mas eu lembro que você falou, Não concordo nem um pouco com vaquejada. E também não concordo também isso é onde eu me difere, por exemplo, muito dos anarcocapitalistas. Eu acredito em leis ambientais. O problema é, e isso é verdade... Como aplicar essas leis. Exatamente. Tem muita gente que usa isso de bandeira para pôr a mão na tua empresa, vamos cobrar um impostinho ambiental. Que, por exemplo, o IPI que a gente paga tem um quê de ambientalismo e é ambientalista babaca. Tipo, o cara quer pôr um imposto no carro porque não, você... aí peraí, velho. Aí você tá falando besteira. Não, né? eu acho que vale mais a pena você fazer essa questão, por exemplo, que nem tinha antes, mas era uma empresa lá de bando de ladrão que depois que eu quero controlar. Eu acho que faz mais sentido você regular o motor do seu carro com frequência para evitar soltar mais poluição do que você... É que assim, a questão também não é só o que fazer, é como fazer. Sim, claro. Como não, você controlar vai era um bando de bandido. Pois né? é. Era um bando de bandido e era uma empresa que o Kassab colocou lá para coisa que hoje é ministro de Ciência e Tecnologia. Olha que maravilha. Tá, né? Olha que maravilha. O Kassab tá... Opa. Pirula, vamos falar o seguinte, cara. Qual que é o papel do Estado pra você, velho? O que você acha que deve ser? E sabonetou muito. Quero saber o papel do Estado. Sabonetou. Você é direita, você é esquerda. Quero ver na hora do Hoje você é direita, você é esquerda, você é liberal, você é anarquista. Cara, o que você é? Em todas as minhas... Isentão. Sou isentão. Ele é Eu sou isentão. no miolo da coisa. Isentão Não, é tudo comunista. Não, mas Isentão, isso é engraçado, porque quando eu tava na faculdade, tinha um amigo meu que ele era comunista estrito senso, tal, camiseta do Marx, tal, do Che Guevara, pá, aquela coisa assim, né? Pregava o fim do Estado também, mas por outras vias, né? Por vias revolucionárias e tal. E aí o que acontece? Ele perguntou pra mim, o que você é politicamente? E eu falei, eu não sei. Então você é de direita. Porque todo mundo que não sabe o que é de direita. Aí eu falei assim, eu virei reaça naquele momento. Você viu que ele não respondeu ainda. Não, naquele momento eu virei reaça. Isso é o medo de perder o público. Parece que eu tô entrevistando o Maluf. Malufando ótimo, né? Caralho, Não, mas esse é porque eu não sei o que é. Então, Os diagramas... Não vou deixar saída agora pra você. Não, os diagramas me aparecem... Não vou deixar saída agora. Não vou deixar saída. Quem que você votou pra presidente em 2014? 2014? Primeiro turno eu tava viajando, não votei. Ai, não, é muito isentão. Eu não votei. Eu tava na Argentina. Eu não votei no E aí, primeiro segundo turno? Quem piorou? Segundo turno eu anulei o voto.
Ah, Eu porra, não tô falando sério, eu anulei. Não, eu tenho outra, Eu não boa. concordo com a Dilma, não queria que a Dilma fosse presidente, mas o Aécio Neves é bandido e foi comprovado depois. Tipo, Eu vou te dar uma. Vou quase te encaminhar pra onde eu quero que você responda. Tá, beleza. Vamos fala. lá. Você gosta de imposto, de pagar imposto? Não. Porra, hein? Ó, tem um liberal aqui do meu lado. Não gosto de pagar Vamos imposto. lá. Impeachment é golpe ou não é? Puta que pariu, não sei. Essa coisa. Eu vou dar a resposta isentona. Você tá do lado do golpista ou não tá? Eu vou dar a resposta isentona. Resposta moleque tá muito isentona. isentão. Não, vou falar agora com a questão do Estado. Eu não conheço os preceitos constitucionais, então... Não, é do ponto de vista... Do ponto de vista jurídico... Do ponto de vista eu tenho jurídico, conhecimento. é isso. Mano, Maravilha. esse foi o teste de sofá que a gente mais estuprou com o cara, velho. O cara Não, não eu tô, sai nada eu tô dele. adorando, velho. Não, mas o negócio é o seguinte. Você tem a questão, por exemplo, a questão de educação e saúde. Eu acho que o Estado tem sim que fornecer algum tipo de... Mas você acha que ele tem que prestar o serviço ou que ele tem que financiar? Aí é uma questão que eu não tenho resolvido. Porém, eu acho que você não pode... Não, Que pariu, o que eu acho? Não, mas Você pera não lá, tem uma Joaquim. opinião, cara! Não, mas Joaquim, pera, eu vou falar o que eu acho. O que eu acho? Por exemplo, a questão de saúde. Não tem como um país saudável ter pessoas morrendo por coisas simples que não tem como, porque não tem dinheiro como ter como pagar. Se você vai se tratar num hospital particular e o governo vai subsidiar isso, ok. Se você vai se tratar num hospital que é público, que é pago pelo governo, tipo, ok. O que você acha que é mais plausível para funcionar em determinada situação? Eu acho que cada país vai ter uma realidade diferente, cada realidade vai ser uma coisa diferente. Mas eu não vejo problema nenhum em nenhuma das duas soluções. Então, por exemplo, a gente vai acabar com os hospitais públicos, mas a gente vai abrir vagas que os hospitais particulares vão ter subsídio do governo. Ok, o importante é, a minha avó não tem onde cair morta. Ela teve um ataque cardíaco. Eu tenho onde internar ela, sendo que eu sou um pé rapado? Tem, então ótimo. Porque o que eu acho absurdo é isso. O que eu acho que é errado, né, e que a gente deveria lutar para a questão de saúde é isso. Então eu acho que tem que ter aí um apoio do Estado nesse sentido. Tem que ter um apoio do Estado nesse sentido. Não sei o que vocês concordam, se vocês acham que é isso ou não, mas... E Estado e empresa? Como assim? Estatais? Petrobras, Essas empresas... Puta... Correio... isso aí... Então, aí você entra numa questão nacionalista. Por exemplo, que nem aquela questão do nióbio que eu discuti em 2013, que o pessoal até hoje me xinga horrores, falando que eu critiquei o Enéas, sendo que eu só imitei o Enéas. Né? Então... Você sabe imitar o Enéas? É bom, quem não imitava o Enéas, né, naquela época? Porra, imita o Enéas aí, eu quero ver você imitar o Enéas. Pô, não, assim agora? É, no meio da aqui é entrevista? assim, meu, porra, vai lá. aquela coisa? Aqui é no pelo, Vai, vai. Porra, não. Vai lá, eu já se preparo. Pera, assim. Você sabe o que é o nióbio? O nióbio é um mineral extraordinário e fundamental para a indústria aeronáutica. Estamos exportando nióbio para fora do país e a imprensa podre não está falando nada disso. Precisamos lidar com essa questão mineral do Brasil e isso é uma questão urgente porque é uma aberração que está acontecendo com a mineração nacional. Pô, mandou bem. Mas Vamos lá, você é nacionalista então ou não é? nem um pouco nacionalista. Eu acho que essa questão... Petrobras, Agora, ó, eu vou empurrar ele pra ele dar a resposta que eu quero. Então você tem que privatizar a Petrobras. Puta que pariu! Calma, eu acho assim, essa que é a grande discussão, por exemplo. Quando você estatiza o minério, ou qualquer coisa mineral que seja, você tem uma falsa ilusão de que aquilo lá continua no Brasil e que aquilo lá é feito pra gente. Sendo que, na verdade, você não vê as benfeitorias imediatamente desse tipo de coisa. Você não vê, esse tipo de coisa não acontece. Não funciona. Não funciona. Agora, a questão é, a Petrobras deveria ser privatizada? Talvez ela pudesse ser privatizada tranquilamente. Claro que não a preço de banana, que nem a Vale foi, né, na época do Fernando Henrique. Mas talvez a Você acha que Petrobras... ela foi privatizada a preço de banana? cara, eu acho que podia ter pago um pouco mais, né? Foi uma coisa meio a toca de caixa ali. Podia ter ganho um pouco mais cara, da Vale. não é. Cara, essa questão é assim. É que realmente, ainda bem que você assumiu que você não manja. Porque assim, eles não venderam a Vale, né? Eles venderam uma porcentagem. Se não me engano, foi um terço. Eu não lembro agora. Foi uma porcentagem. E a porcentagem, se você pegar foi acima do valor proporcionalmente. de mercado. Foi acima do valor de mercado. E aí eu vou te falar assim, até vou te contar. Arthur refuta pirula ao vivo aqui, Não, ó. mas tudo bem, não. O essa negócio é o parte eu não- seguinte, cara. Se prepara, não né, que vai tem, botar óculos não nele, tem, já se não fudeu. tem. Ah, Se fudeu, se fudeu. Não tem discussão. Se o cara quiser doa a Petrobras, mas abra o mercado. A minha questão não é nem só privatizar a Petrobras, mas é também desregular e tirar o monopólio
da Petrobras. Porque aqui, Sim, na verdade, é o questão do seguinte, monopólio. você tem, além do monopólio, que já é um absurdo, é um cerceamento da minha liberdade enquanto cidadão de explorar economicamente uma matriz energética. Além disso, você tem também aquela bosta daquele conteúdo local que não só... Eu descobri agora também, há pouco tempo, e olha que eu entendo dessa porra. Tem pra tudo no Brasil. Tudo que é nacionalmente importante, até pra carro. Então, o que é o conteúdo local? Para você prestar serviço para aquela empresa que já detém o monopólio, até o 3º nível você tem que ser brasileiro. É um nacionalismo. Então, eu sou totalmente contra essa porcaria. Mas velho. o Enéas defendia uma coisa dessas, por exemplo. Sim, ele então, defendia esse sou tipo de contra, ponto, sou porque contra. ele falava que... Era um cara inteligente. Sim. mas- Não, na verdade, o que o Enéas falava do nióbio, ele queria que guardasse o nióbio no Brasil. Ele falava assim, é um mineral de relevância estratégica e a gente está exportando ele. A gente não deveria exportar o nióbio. Não deveria exportar o nióbio. Devia guardar em bunkers aqui o nióbio. Quando ficasse faltando lá fora, a gente vendia pelo preço que a gente quisesse. Mas isso do ponto de vista estatal, não do ponto de vista eu de sou empresa. contra. Eu acho É assim... cercear a liberdade. É. Se o Pirula quer explorar Agora- o nióbio, por que ele não pode? Agora, o pessoal falou que quando começou essa onda do nióbio, que estavam explorando o nióbio e mandando pra fora, a gente estava vendo dinheiro disso. Ah, não tem Mas a nada a gente ver. não ia ver o dinheiro disso Aí em não tem nada a all. A gente não ia ver. A CBMM ainda faz um serviço legal lá em Araxá, lá fazendo uma coisa assim, compensando até a questão de exploração do minério e tal. Mas não teria obrigação nenhuma de fazer isso. Se ela não quisesse fazer nenhuma coisa, ela poderia simplesmente extrair o minério e tal. O que o pessoal fala, por exemplo, são os impostos em cima do minério, que é o royalty. Não é nem imposto, Sim, é o sim. royalty, né? Ou seja, é uma Também coisa, sou contra é uma essa coisa porra. nacional, uma coisa nacional. E aí você tem o royalty que teria que ser cobrado porque você está explorando isso daí. Aí eu já não tenho opinião formada, se o royalty deveria ser cobrado ou não, tal, não sei o quê. O pessoal fala que quem é mais nacionalista diz que se você não cobrar o royalty, você está espoliando o Brasil. Eu Você não está acho. espoliando o Brasil. Ao contrário, porque esse cara vai Mas- explorar, ele vai gerar emprego. Com aquele dinheiro, ele vai colocar algum dinheiro na economia. Por exemplo, a empresa Ele paga ganha dinheiro imposto, aqui. já começa aí. Não, é o que eu tô Não, falando, mas ele tá falando pra não pagar. Não, Então, não do tipo- imposto, mas e outros impostos ele vai acabar pagando, nem que seja o de renda. Nem que Sim, seja sim, de nem que renda. seja de renda. E mesmo que ele não pagasse, aí o ANCAP aqui, Arthur ANCAP, imposto é roubo. Cara, o cara vai prestar algum Tira serviço essa ali. bosta, você tá suando, velho. Você tá Tá suando. mó calor, velho, tá parecendo calor, chiclete com banana. Chiclete. Chiclete. Cara. Chiclete. Nossa, cara, tá bonito pior o aí. cabelo, cara? Ficou ótimo. Tá um moicano aí. Então, cara, é o seguinte, cara, eu acho que não funciona e eu ainda quero que o Pirula um dia se diga liberal. Ele vai falar assim, eu sou liberal e é isso aí. Não, mas eu, por vambora. exemplo, eu sou mais liberal do que as pessoas acham que são. Acham que eu sou, na verdade. Porque eu entendo que não adianta nada você ter uma lei que não é cumprida. Sim. Não adianta nada. Então a lei pode até ter uma boa intenção e algumas leis são inexequíveis. Elas existem, mas não dá pra cumprir. Então, tipo, por exemplo, que nem a Constituição. Não, que é a Constituição. Não, A Constituição, que nem a Constituição Algumas da coisas Constituição. não dá. Mas qual o problema da Constituição? A Constituição é que é um mecanismo evolutivo. Você tem uma coisa, uma base, né, DNA genético ali, e você não tem um planejamento em cima daquilo. Simplesmente vão uma bricolagem, Exatamente. vão colocando um monte de remendo, e aqueles remendos não tem como você... E aí eles acabam se contradizendo um ao outro, entendeu? Viram... É ridículo, é eu ridículo. vou falar aqui, o Kim vai me xingar, vira uma bíblia. Tipo, você fica uma coisa toda assim... Carinha dele. E aí, quando você começa a tirar o certo seria ou você refazer do zero de novo, né, do jeito que Sim, foi é o feito, que a gente queria. ou sei lá, então, e pelo menos resolvendo essas coisas Sim. que não se encaixam. Mas eu também nunca li a Constituição inteira. Eu só sei que você olha os projetos aí não, mas As PECs lá. não só não é as PECs, mas, por exemplo, você Quais lê, são as você PECs? lê os artigos, as leis mesmo, você olha lá e você fala, pô, mas isso aqui não quer dizer nada, isso aqui não acrescenta em nada, isso aqui não sei o quê. isso O é primeiro e o segundo sempre é bom. Depois começa aquele rol de coisas assim, você fala, porra, isso aí... Então eu... Por exemplo, a questão da proibição de drogas, eu acredito que deva existir, por exemplo, campanhas para estimular as pessoas a não usarem drogas. Sim. Então isso é uma coisa que eu acho que o Estado tem que fazer, por exemplo, que é a questão de saúde pública, que a gente está falando de saúde. Por exemplo, que nem combater dengue, que depende de esforços individuais, mas as pessoas precisam saber que aquele problema existe. Então, tipo, As campanhas. as campanhas têm que chegar e falar assim, ó, a dengue é causada por um mosquito. Esse mosquito existe na sua casa. Você não quer ter dengue? Você cobre os vasos com água. Ponto. Eu acho que isso daí é uma coisa importante. Você não tá forçando ninguém a fazer água? nada. Não, com água não, com terra. Você cobre, não, você tira a água. Mano, isso. você entendeu. Cobre No com terra. no final, cara, tem põe que- areia, tem que põe cortar areia e tempo faz isso aqui. aqui. Mas você entendeu? Eu acho que essas coisas o Estado tem que fazer, porque nenhuma outra pessoa vai fazer isso pelo Estado, tirando o Estado. Uma empresa ou outra pode tentar fazer? Pode, mas porque ela quis. Eu acho que Entendi, no a caso, campanha em si, a campanha em si eu acho que o Estado tem que fazer. Que nessas... Isso aqui cabe uma discussão muito comprida ainda. Sim, Eu sou pode mais ser. ANCAP do que isso.
Mas eu acho que. mas- não, mas eu mas- acho que. Porque se você não faz esse tipo de coisa, as pessoas simplesmente não vão entender quando a gente está falando de coisas que são independentes da vontade humana. O mosquito Sim, existe, sim. independente de você querer ou não, e o mosquito está aí, ele se reproduz, entendeu? E você tem. E às vezes é a maneira mais barata de você fazer uma campanha do que você lidar depois com as consequências que vão onerar a saúde de um monte de gente doente por causa de dengue, por causa de coisa. A pessoa fica 4 dias sem trabalhar, ou mais, às vezes a pessoa morre. Eu entendi o né? que você tá Então falando. você tem uma série de É, coisas. Traz mais benefícios. É que aí a questão é, quem faz melhor? A iniciativa privada ou o Estado? Então, Tudo como bem. o Estado Eu vai não vejo fazer? problema nenhum na iniciativa privada fazer essas coisas. O que eu acho é que a iniciativa privada do Brasil, ela está muito acostumada, a ser mimada pelo governo, Pra caralho. mimado pelo governo, mimado. Tipo, não tem um puto de um banco que quebrou no Brasil. Sempre o governo salvava lá, dava dinheiro, não sei o quê, e tipo, ufa, que bom. Na verdade Sabe? tem, mas Chamado, assim... chamado moral hazard ali da escola é. austríaca, né? Aquele que é um incentivo perverso. São pra que o os banco seja empresários, eles não são os responsável. empresários de concorrência, eles são os empresários de conluio com o governo. Exato, que acontece com as empresas de telefonia, JBS com todas tá aí essas assim. coisas. Então você tem todos esses problemas, né? Que eu acho que o empresário no Brasil está mal acostumado. Né? E o resto é pequeno empresário. E pequeno empresário tem um poder de fogo muito reduzido. Né? Não tem muito como fazer. O pequeno empresário é o dono da padaria, é o cara que tem uma confecção de 30 empregados para fazer roupa. E é o que, na verdade, sustenta o país. Que é 80%, né? A maior parte. É lógico, né? Por uma questão numérica, né? Que nem o pequeno produtor rural também. Vamos finalizar falando o seguinte. Manda um recado pros haters dessa entrevista aqui, cara. Que vai ter muito. Cara, tirem suas conclusões. Assistam a entrevista e tirem suas conclusões, velho. Eu já O falei. hater nem chegou até aqui, Pedro. Não chegou até aqui, é verdade. Não, ele passou a barrinha, mas vamos ver como é que eles chegou a um terminaram. pirula de duração. Pode Inclusive, com certeza, esse vai ser um dos vídeos mais curtos na história do Pirula. Não, é aquilo que eu falei. Me convidou, eu tô vindo, eu faço. Mas é aquilo que eu falei. Vocês arquem com as consequências Sim. de terem me chamado aqui. Né? Eu vou arcar com as minhas, vocês arcam com as suas, mas eu achei que foi... Inclusive, é o seguinte, ele demorou por culpa dele, viu? Porque no dia... Aliás, acho que antes de chamar o Felício, já tinha te convidado. Sim, E ó, já já tinha. vou deixar claro aqui, ó. Tô chamando Jair Bolsonaro. Já mandei mensagem pro Eduardo, mas Bolsonaro tá com uma puta agenda pra lá e pra cá. Tô chamando aqui ao vivo, na frente do Pirula, Nando Moura, vem aqui conversar com a gente. E quem mais deixar sugestão no comentário, a gente Aí, vai chamar chama também. todo mundo aí. Chama todo mundo, inclusive o Lula, viu, Lula? Quero Tá você aqui no convidado teste do também. sofá também. É, isso aí. Então, Pô, já Se pensou? ele topar, ia ser bastante inusitado, cara. Cara, obrigado. Valeu, imagina. Valeu que mesmo, isso que eu cara. agradeço valeu, aí. Dr. Paulo Maluf. Valeu. O Paulo Prazer. Crestalo. Este é o problema que a juventude não entende. Valeu. Valeu, falou.